Super. Pessoal, outra coisa aqui interessante a ser destacado ainda nesse trecho, e aí eu acho que vale a gente refrescar a memória. Chers amis, chers collègues, et ceux qui pensaient qu'il n'était que le fruit de mon imagination. Aqui, em francês, de forma geral, a gente precisa ficar muito esperto, muito ligado na questão ainda da pronúncia e na questão da elisão. Então, o que é uma elisão? É quando você tem uma contração, né? Você tira uma vogal de uma palavrinha que está na frente, tira ela e coloca uma apóstrofe para ela fazer uma junção fonética, por exemplo. Quando a gente tem le élève, por exemplo. Aqui a gente tem o quê? O aluno. Só que em francês a gente vai fazer o que a gente chama de elisão. Então, o correto é dizer l'élève. Isso é uma elisão. Só que acontece o seguinte, no francês falado, principalmente assim naturalmente, a gente observa que existem maneiras de falar que é como se a pessoa estivesse fazendo uma elisão na forma dela falar, ainda que na escrita essa elisão não exista. Então, eu chamo de elisão oral, tá? Para ficar mais simples. Então, isso aqui, digamos que é uma elisão escrita, que é oficialmente assim que você escreve. Essa primeira forma está errada de escrever, se não escreve assim. Essa segunda forma está correta, mas acontece, como é o caso aqui na frase dela, em que ela fala fruit de mon imagination, em que você observa o quê? Que aqui não tem elisão alguma. Não tem apóstrofe em nenhum lugar, não tem elisão escrita. Mas tem a tal da elisão oral, que é, eu estou chamando assim, tá? Não é assim que se fala, mas que é o fato de você, o nativo, ele contrai aqui a forma de falar. E ele fala aqui o seguinte, fruit de mon imagination. Então aqui é como se ele estivesse fazendo assim, não é assim que se escreve, mas é como se ele estivesse fazendo assim. Fruit de mon imagination. E é por isso que muitas vezes você pode considerar o francês que tem uma pronúncia muito difícil, porque ele escreve de um jeito e fala de outro. Mas muitas vezes, vamos falar assim, 80% das vezes, o que dificulta essa percepção que você tem de diferença entre a escrita e o oral é principalmente nessas palavrinhas pequenas, esses artigos pequenos, que nem o de, que nem o le, que nem o lá, enfim, artigozinhos pequenos que depois tem uma outra palavra, e para que a gente fale de forma mais fluente, justamente, a gente faz essas elisões artificiais na fala. Eu vejo que ela não fala fruit de mon imagination, ela fala fruit de mon imagination, e isso vai acontecer ainda ao longo desse trecho algumas vezes. Acho que bastante vezes eu vou destacar isso para que você fique esperto em relação a isso daí, né? Muito bom.